Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 28 de fevereiro, domingo, segundo domingo da Quaresma, tempo de conversão, de nos aproximarmos do Senhor nosso Deus, ouvir Sua palavra, meditar o Evangelho e seguir em frente, confiantes e cheios de esperança. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 2 a 10, que fala da transfiguração do Senhor. Nos episódios anteriores a este evangelho, Jesus havia anunciado que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Depois, Jesus anunciou que ele sofreria muito, que ele seria rejeitado pelos mestres da lei, pelos doutores, sofreria, morreria, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Então, os discípulos estavam desanimados, estavam com o coração triste por saber que Jesus estava sofrendo e que iria sofrer muito. Então, Jesus se transfigura aos discípulos, Pedro, Tiago e João, para deixar claro que ele é o próprio Deus, que embora ele fosse humano, também era divino, 100% Deus e 100% homem. E também Jesus se transfigura para que quando chegasse a hora da cruz, os discípulos olhassem para a cruz e soubessem que estava ali um crucificado, mas estava ali o próprio Deus. Então isso é muito importante, olhar para trás e ouvir aquilo que Jesus anuncia e olhar para frente e ver que Deus está no controle de todas as coisas. E Jesus então tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Por que Jesus não levou os 12, somente 3? Porque Jesus queria que os outros confiassem no testemunho dos próprios companheiros. Os apóstolos esperavam que a multidão confiasse no seu exemplo, no seu testemunho, na sua palavra. Então, se eles esperavam que o povo confiasse em sua palavra, nada mais justo que também os apóstolos confiassem uns nos outros, confiassem uns no testemunho dos outros. Isso é importante. Tomé, após a ressurreição, não acreditou no testemunho dos 12 e disse: somente acreditarei se colocar minhas mãos em suas chagas abertas. E Jesus, quando aparece ressuscitado Tomé, disse: não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus chama a atenção de Tomé porque não acreditou no testemunho dos apóstolos. E Jesus, ao chegar no alto da montanha, transfigurou-se diante deles. Transfigurar significa revelar a sua divindade, oculta na sua humanidade. Revelar significa mostrar todo o seu poder, toda a sua força. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. E nisso apareceram-lhe Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Elias e Moisés representam para nós a lei e os profetas. Elias era um profeta, dos maiores profetas que o Antigo Testamento conheceu. Segundo o livro dos Reis, que conta a história do profeta Elias, após a sua morte, após a sua missão aqui neste mundo, ele não conheceu a morte, mas foi levado para o céu em uma carruagem de fogo. E Moisés, aquele que libertou o povo do Egito e que recebeu as tábuas da lei. Então, os dois simbolizam a ação de Deus na história, simbolizam o amor de Deus, a presença de Deus, que envia seus servos para consolar o seu povo na caminhada rumo ao Pai. E nisso Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, porque estava com muito medo. Então desceu uma nuvem do céu e veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. O grande convite deste domingo para nós é este:
É a voz do Pai que te convida a ouvir a voz do Filho, a ouvir a palavra do Filho, a boa nova de libertação e de salvação. É este o meu filho amado, escutai-o, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, os apóstolos não viram ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essas ordens, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Não havia ainda nenhum ser humano que havia ressuscitado dos mortos. Era uma novidade. O que significava isso? Como seria essa ressurreição? Então, era uma dúvida que os apóstolos tinham. Mas eles foram entendendo e foram discutindo. Jesus foi sendo revelado ao longo do caminho. Que Deus abençoe meus irmãos e irmãs, a todos nós, abençoe nossas famílias, nos dando a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.